Geometria analítica é mais um jeito de entender a obtenção de distâncias, pontos, reta, pontos, essas coisas aí. Coisa que a gente já viu na escola várias vezes em geometria plana, entre outras, né? Bem, aqui em específico ele pede para tu achar a soma dos vetores indicados na figura. Então, por exemplo, na figura C aqui, ele indica alguns vetores aqui. A gente pode notar essas indicações pelas setinhas, né? Ele está falando, deixa eu pegar minha caneta aqui. Ele está falando dessa parte superior aqui. Esse, e esse, e esse. Então, bem, já dá para tirar algumas coisas por simetria aqui nesse problema. Mas, de toda forma, tu tem que entender qual é o básico de somar um vetor, né? Quando a gente tem dois vetores completamente aleatórios, como esse aqui, né, por exemplo, e esse assim, por exemplo, e te pede para somar esses dois vetores, A e B, seja B mais A ou seja mais B, a ordem não importa, tu simplesmente, bem, copia o vetor, né? Você está falando só de uma soma vetorial e não de uma soma numérica, né? E junta o rabinho de um com a cabeça do outro. Beleza? Bem, isso para fazer a soma, né? Daí, depois você, para indicar qual é o vetor resultante, junta a cabeça de um, pé do outro. Ok? Esse é o vetor A mais B, então. Então é isso. Agora que eu expliquei o básico, vamos olhar o que está rolando aqui nesse vetorzão aqui, nessa questão C. Note que ele não pediu tamanho de vetor, módulo, nada. Ele só pediu para tu mostrar qual é o vetor. Beleza? Então tu tem que seguir essa mesma lógica. Bem, qual é a lógica que tu vai seguir aqui? A tua soma não é só de dois vetores, né? É de 1, 2, 3, 4 vetores. Mas perceba que no decorrer da apresentação desses vetores, tu já tem a cabeça de um com o rabo do outro, a cabeça de um com o rabo do outro, a cabeça de um com o rabo do outro. Certo? Exatamente o que eu estava te explicando aqui. Não é mesmo? Tá anotando isso aqui no desenho? Estou sim. Beleza. Então, como já estão todos nesse esquema que a gente faz para encontrar qual que é o vetor resultante, então a única coisa que a gente precisa fazer é o passo final que eu fiz aqui, que foi o vetor vermelho, juntar o rabo do primeiro com a cabeça do último. Então, simplesmente, o rabo do primeiro, que é o A, é aqui, e a cabeça do C é ali. Então, por isso que o vetor resultante está aqui embaixo, S. É o mesmo que ele apresentou aqui, tá vendo? É isso. Nesse caso, essa soma só pode ser de forma que vai, tipo, cortar esse quadrado ao meio, do A que vai até o C, e, por exemplo, também poderia ser do B ao D. É isso? Sim. Se não tivesse ali, né, quer dizer, não tivesse, por exemplo, o vetor G aqui, né, poderia ser só do A ao F, né, por exemplo. Então ficaria assim, né. Daí seria um vetor que ali está em 3 dimensões no meio do cubo, né. Bem, na verdade está meio que na lateral, tá completamente na lateral, sendo bem sincero. Agora, se tu quisesse até o G, daí ele passaria no meio do cubo. E por aí vai, mas a estratégia é sempre essa. Vai somando e buscando, né, conectar o rabo do primeiro com a cabeça do último, certo? No caso, isso daí vai ser feito mais de uma vez, do A para o C, do A para o G, nessa questão. Não, É porque eu não. não estou compreendendo muito bem essa disciplina, por conta de várias coisas que a gente está pagando, sabe? Sim, bem. Tá, como explicar, então? Você não vai precisar fazer todas essas vezes que a gente está pensando. Mas tu não vai precisar fazer por um motivo só, porque já está feito. Simplesmente porque já está feito. Tu tem que somar esses vetores aqui. E essa soma de juntar a cabeça com o rabo já está feita aqui. O A com o F, por exemplo. Veja, a cabeça do A está junto com o rabinho do EF. O AE está junto com o rabinho do EF. A cabeça do EF está junto com o rabinho do FG. E o mesmo aqui com o de baixo. Então, uma vez que já está feito todo esse passo a passo,
Tu não precisa refazê-lo, já está feito. Então, tu só precisa finalizar, né? A parte final da soma de vetores é juntar o rabo do primeiro com a cabeça do último. Então, pronto, é só isso aqui. É justamente, unicamente, exclusivamente só isso aqui. Ele só quer que tu demonstre isso aqui. E se tu quiser, tu dá o nome para ele, né? O vetor S de soma é o vetor AC. Ou melhor, o vetor CA, né? A gente sempre fala o último ponto menos o primeiro. Ou melhor, dá para ser escrito AC mesmo. AC vetorial, desse jeito assim. Esse é o jeito clássico de escrever o nome de um vetor que, bem, é escrito entre os pontos A e C, tá? Então, AC e um vetorzinho em cima, beleza? Então é Beleza. isso. Não tem mais cálculo nenhum, não tem nada. É só essa análise visual mesmo. Te garanto, tá bom? Tá bem. Então tá bom. Beleza, vamos lá. Agora vamos para a F. Ele quer que tu some os vetores que aparecem aqui. Então a gente nota que tem alguns vetores. Tem esse e esse. Beleza. Como qualquer soma, em qualquer assunto da matemática que seja, a ordem que você soma as coisas não importa. A única coisa que você precisa fazer é manter a lógica da soma. E qual é a lógica da soma aqui no assunto de geometria analítica? É esse papo esquisito aí de cabeça de um com o rabinho do outro. E no final, conectar o primeiro com o último. É sempre isso, é só essa lógica. Então, como a gente tem esses três vetores aqui, vai ter que fazer isso novamente. Juntar, bem, a cabeça desse, por exemplo, com o rabinho desse, e depois a cabeça desse com o rabinho desse. E finalmente, depois que você fazer isso, conectar o rabo de um com a cabeça do outro. Agora, vamos ver como é que o professor fez. Ele fez, por algum motivo, ele fez numericamente. Vamos entender a lógica dele e depois eu vou explicar com a minha lógica, tu vai ver que vai dar a mesma resposta. Tá? Vamos lá. Ele, primeiramente, define um vetor. Ele define o vetor M. Ele dá um nome que não está aparecendo aqui, não tem M aqui. É normal a gente fazer isso na geometria, tá? Dar nome para as coisas. Então ele diz aqui que M é igual a 1 meio de BF. Por quê? Porque se o BF é esse cara aqui todo, ó, note, BF é esse cara todo. Como é que eu sei que é o BF? Porque começa em B e acaba em F. Então o M, que ele está querendo ser só esse primeiro aqui, é metade, não é mesmo? É exatamente a metade do M. Desculpa, do BF. Do BF. E esse laranja é o M. Então a gente vê claramente que o M é metade. Ele tem a mesma direção, mesmo sentido, metade do módulo. Então por isso foi escrito dessa forma. Beleza. E ele faz o mesmo com o N. Então o N vai estar aqui. N é aqui, N é CF. N é aqui. CF. Novamente, eu sei que é aqui, pois CF, né? Então começa em C e acaba em F. Beleza, é metade, então tá na metade do caminho. Como eu tenho tanta certeza que vai até metade ali, por causa disso aqui, ó, escrito, ó, o hexágono regular. Sabe o que significa um polígono regular? Agora mesmo eu não tô lembrando. Sem problemas. Um polígono regular é aquele em que todos os lados têm o mesmo tamanho, tá? Por exemplo, um quadrado. Um quadrado é um polígono regular. Um triângulo equilátero. E esse hexágono enunciado está dizendo que é regular. Então a gente assume que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, se todos têm o mesmo tamanho, eu posso ter certeza absoluta que vai até a metade do desenho. Perfeito. Então, beleza. Agora a gente tem esses dois vetores que ele achou apropriado definir. E ele falou o seguinte, que AM, ou seja, o vetorzinho AM, é esse vetor preto aqui, ó. AM mais ND. ND é o que? Esse vetor aqui, ó.
é igual a BC. Eu disse que é igual a BC. BC está aqui em cima. N. Beleza. Aqui tem que tomar um cuidado com a nomenclatura que o teu professor usa, tá? O negócio é o seguinte. Quando ele definiu o M aqui, tá vendo? Ele não colocou um vetor aqui em cima. Isso significa que ele não está tratando o M como um vetor, mas sim apenas como um tamanho. Única e exclusivamente um tamanho. Então, M é metade do tamanho do BF. E N é metade do tamanho do CF. Se eles são metade do tamanho, a direção e sentido não importa. Quando a gente está falando de M e N aqui. Mas daí o teu professor, ele usa assim um estilo que eu nunca vi na vida. Em nenhum momento, daí ele pega aqui, ele deveria estar trabalhando esse desenho, ele pega e fala que M é só um ponto agora. Ao mesmo tempo ele diz que M, o professor é curioso. Bem complicado. Ao mesmo tempo que o professor diz que M é o tamanho, é metade de um vetor, daí eu interpretei que é metade do tamanho, beleza? Mas ele também diz que M é um ponto, então M é tudo. É um vetor, é um tamanho e um ponto, beleza? Mas vamos focar aqui no desenho dele. M é esse pontinho aqui. E ele diz que M é metade de BF, mas não tem como um ponto ser metade de um tamanho. Né? Então a nossa interpretação nos diz que M é isso aqui. Laranja. E o N, bem, ele está dizendo que o N é isso aqui, metade de CF. Agora, metade de CF, desculpa. Então seria para cá, né? Mas, aí que tá. Ele tá. Olha, o professor foi foda, cara. Porque ele fala CF e escreve o N aqui, ó. E ele não explica o porquê. Agora eu vou te explicar. Vamos pensar só nessa coisa que está aqui dentro da caixinha em laranja, tá bom? Isso é um triângulo. Eu acho que tu consegue notar que, né? Nós temos um triângulo aqui. E é um triângulo isósceles ainda por cima. Ou seja, esse lado dele é igual a esse lado. Como é que eu tenho tanta certeza? Novamente, nós estamos dentro de um hexágono regular. Ok? Estamos dentro de um hexágono regular. Então, se a gente está dentro de um hexágono regular, essa base aqui desse triângulo, né, essa base aqui, por definição, também tem uma relação explícita com esses lados aqui. E qual é? Bem, daí é uma conta meio chata que o teu professor ele está tomando como, vamos dizer assim, que vocês sabem de cor, que é o fato de que existe um ângulo específico aqui, 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 aqui. Meu, o teu professor não explicou nada disso, ele não falou nem um pouco sobre ângulos aqui. Porque aqui a gente tem um ângulo bem específico, né? Todo polígono, nossa, precisa deixar uma bomba na minha mão. Todo polígono ele tem uma equação da soma dos ângulos internos, que é n-1 vezes 180. Então cada ângulo aqui é igual também, tá? Todos os ângulos são iguais, eles têm um valor específico. Então como um hexágono tem 6 lados, 5 vezes 180 vai me dar quanto mede a soma dos ângulos verdes. E depois, se eu dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são a quantidade de lados, eu vou ter qual é o valor de cada um dos ângulos, ok? Que é cerca de 110. Daí, depois de fazer isso, que é uma conta assim que não é o escopo da geometria analítica, ele te garante o seguinte, ó. Ele te garante o seguinte. O vetor AM, agora vamos ver qual é o vetor AM. Esse que eu vou desenhar de roxo. Esse aqui, do desenho maior. E o vetor ND, pelo fato de tu estar dentro de um hexágono regular e respeitar todas essas condições de ângulo, a soma desses dois tem que ser igual a isso aqui. Tá? Novamente, isso só funciona porque a gente está dentro de um hexágono regular, beleza? Então eu vou passar um círculo explicando isso. Lembrar, depois se eu te mandar, né? Nossa, tá meio grande ali.
Lembrar que só funciona dentro de um hexágono, dentro de um polígono, melhor dizer, polígono regular. Porque todo polígono regular, independente da quantidade de lados, pentágono, hexágono, octógono, todos eles têm essa relação de semelhança de tamanhos ali, ok? Das alturas dos triângulos internos com os lados do polígono em si, beleza. Agora vamos lembrar do que o problema nos pede, né? Ele nos pede para somar esse vetor com esse vetor e esse. Nós já temos a soma desses dois. Então, o tamanho desses dois é igual ao tamanho desse aqui de cima, como eu acabei desenhando aqui. Beleza? Então, como a soma de vetores não interessa onde eu estou fazendo-a, eu vou colocar aqui em cima, então, os vetores daqui de baixo. O que a gente chamou de AM mais ND, né? A gente chama de ND. E agora, note que a gente tem que somar o vetor roxo, que está aqui em cima, com o vetor que eu vou pintar de azul. É o que está no enunciado. Então, olha só que legal. Tenho eles já conectados, a cabeça de um com o rabinho do outro. Então, a única coisa que eu preciso fazer é conectar aqui, ó, o rabo de um com a cabeça do outro, lá embaixo. Então, veja. Depois que, de alguma forma, você já juntou apropriadamente os vetores, tu pode ir simplificando a conta da forma que for mais apropriada. Então, como o contexto do problema nos diz para encontrar essa soma dentro do hexágono, a gente encontrou que essa soma é o próprio BF. Okay? Mas, assim, na prática não precisava ser isso. Né? Poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. E depois pegar o vetor azul aqui. Vou fazer um vetor igual ao azul aqui. Note que eu estou colocando eles fora do hexágono. Peguei um igual ao azul. E agora eu vou fechar o verde aqui embaixo. E eu noto que mesmo nesse meu desenho, eu obtenho o mesmo vetor BF. Sacou? Claro que o meu azul aqui não está tão igual a esse, né? Eu posso até copiar aqui, mas vai ficar meio feio. Ó, eu vou copiar o azul aqui. Vou colocar no lugar que ele deve ficar. Olha só. Agora a hora que eu conecto, veja que eu só estou copiando coisas daquela figura. E chego na mesma resposta, apesar de não estar dentro do hexágono. Beleza? Então, soma de vetores é assim. Se tu está falando de uma soma visual de vetores escritos dessa forma, você faz como você bem entender. Faz dentro da figura geométrica, faz fora. A tua resposta vai ser certa de todo jeito. Agora, se o teu professor aceita ou não, né, daí já é outra história. Note que no enunciado em nenhum momento ele diz para que você escreva em termos dos pontos das figuras. Ele não diz. Né? Acha a soma dos vetores indicados na figura. Ele não fala para tu, após isso, indique com os vetores já desenhados na figura qual é o vetor resultante. Ele não diz isso. Então, fazer do jeito que eu fiz aqui, fora do hexágono, ou dentro, tem que valer como certo para essa questão. Beleza? Então, é mais ou menos assim. Beleza. Resumidamente, é você juntar cabecinhas com rabinhos de vetores, tá bom? Entendi. Aí, nesse caso, você falou que essa resolução dele, tu não entendeu muito bem algumas partes, mas que você me explicaria de outra forma. Tem uma forma mais simples de entender essa questão? Então, foi o que eu fiz ali, né, com o desenho. Eu fui tirando os desenhos, copiando e colando. Ah, essa partezinha do final, né? Isso, exatamente. Então, não é que eu... Bem, eu realmente não entendi no começo, né? Mas a questão é que o teu professor errou. Ele errou. Ele não escreveu as coisas do jeito certo. Olha só, olha só. Vamos voltar para o que ele escreveu aqui. Vou te mostrar qual foi o erro dele. Você pode até falar, professor, tu vacilou aqui. Ele falou aqui que M é um tamanho. Ele falou que M é metade. E assim, na verdade, ele falou aqui que M é um vetor. Porque ele em nenhum momento colocou um módulo aqui de BF. Quando tu está querendo transformar num tamanho, vetor, tu está querendo deixar de lado as características de direção e sentido dele, tu
coloca essas duas barrinhas, sabe as duas barrinhas? As barrinhas que representam o módulo do vetor, o tamanho dele. Então, o teu professor, primeiro, ele não fez isso. Do jeito que ele escreveu, o M é para ser um vetor. Mas eu entendi que ele errou isso. Ele esqueceu de colocar as barrinhas. Mas depois ele errou de novo. Porque ele usou a mesma letra, que está representando um tamanho, no caso o tamanho laranjinha aqui, ele usou a mesma letra para representar um ponto. Aqui, ele chamou M de ponto. Então, ao mesmo tempo, ele, né, errou, pois escreveu M como um vetor e disse que ele é um tamanho, e depois usou a mesma letra para representar um ponto. Então ele cometeu alguns erros aqui, mas com um pouco de interpretação a gente entende. Né? Mas de toda forma, daria para fazer sem toda essa explicação algébrica dele, apenas que nem eu fiz, copiando as imagens e colando cabeças com rabinhos, tá? Vamos então, pegando esses pontos e somando, fazendo tipo essa interpretação de tipo transferir ela da figura para fora, igual você fez. Também pode ser considerada certa, né? Totalmente. Ó, eu vou te mostrar um outro exemplo. E fazendo a soma igualmente ele fez. Também, já que ele fez, então provavelmente ele considera certo. Vamos ver aqui. Se for só por observar, a gente observa dessa forma, que só em observar dá para entender, igual você me mostrou. Mas aí tem que colocar de forma de soma, né? Ah, sim, de soma algébrica. Sim. É um jeito. Só que daí tu tem que entender como é que forma um vetor. Né? Então, por exemplo, digamos que eu queira saber a soma dos vetores dessa figura que eu acabei de desenhar aqui. Né? É um retângulo, mas aqui, como vetores, a gente só tem isso e isso. Tá? Então, como eu te expliquei, né, a regra para somar vetores é o rabinho de um com a cabeça de outro. Então, a soma é isso aqui. Então, isso aqui é a soma do vetor AB mais BC. Tu pode chamar esse vetor de AC. Porque AC que vai do ponto A ao ponto C. Entendeu? Essa é um tipo de soma de vetores. Era isso que eu queria dizer. Show de bola. Então, acho que agora estamos nos entendendo. Qualquer dúvida, tu pergunta, tá? Porque é um assunto meio confuso mesmo. Ainda mais para quem está começando. Tu entrou na faculdade agora? Não, mas é a primeira vez que eu pago essa disciplina. Ah, sim, beleza. Vamos lá, vamos para a próxima, então. Tem uma outra aqui, bem banal também. Vamos ver aqui. Ó, essa aqui. É para somar os três vetores da figura. Né? Então, olha só como eu vou fazer. Depois eu vou pegar o que o professor fez e a gente vai ver que vai dar o mesmo vetor. Se liga. Eu nem vou olhar o que o professor fez. Ó, primeiro vetor está aqui. Segundo vetor. Eu vou fazer uma reta em cima para poder só roubar ela para ficar mais bonito. Assim. No tamanho, tá vendo? Então, o outro vetor está aqui. E o terceiro eu vou fazendo uma coisa também. Então a gente tem que somar esses três vetores. Para somar vetores, já te expliquei, a ordem não importa e tu junta a cabeça de um com o rabinho do outro. Então aqui a gente pode juntar esses dois e juntar esse terceiro aqui no rabinho do vermelho. Opa. Beleza? Agora eu reparo o seguinte, o primeiro vetor é o azul e o último é o vermelho. Então eu tenho que juntar o rabinho do azul, do azul, nossa, dá o tempo, com a cabeça do último aqui, preto último. Por que esse preto não poderia ser ligado do azul para o vermelho? Poderia também, daria a mesma resposta. Poderia? Ó, daí a gente nota que esse vetorzão aqui. Tá vendo? E esse vetorzão aqui, note, é análogo a esse aqui. Então quer ver que do jeito que o teu professor fez, ele vai dizer que é esse do meio? Vamos pegar a resposta do teu professor. No caso, esse verde é a soma dos três, né? Isso.
Vamos pegar aqui agora as continhas que o seu prof fez. Ó, ele fez algébrico e com desenhos. Então vamos ver a parte algébrica primeiro. Note que AP, ou seja, ele chamou esse ponto aqui no meio de P. Ponto meio é ponto P. É igual a AF mais FP. Um fato. AF é isso, mais FP é isso. Como é que eu sei? Novamente pela regra de soma de vetores. AF é esse vetor. E FP é esse. Tá vendo que tá já rabinho de um com a cabeça do outro? Depois é só juntar aqui. Então o vetor AP é a soma desses dois verdes. Concorda comigo e com o teu professor? Isso, concordo. Beleza. Beleza. Mesma coisa para o PD ali, é análogo, né? PD, mesmo esquema. Só que do lado direito. Então, daí ele fala assim, como PE é igual a FP, então, este cara, ó, veja que dessa vez ele não colocou vetor em cima, ele colocou risquinhos. Indica que ele está falando só que os tamanhos são iguais. O tamanho desse cara é igual ao tamanho do verde. Novamente, porque é um hexágono regular. Muito bem. E a mesma coisa para esse aqui e esse aqui. Temos que AP é igual a PD, ou seja, o tamanho desse é igual a esse. Porque os vetores que os formam têm o mesmo tamanho. Okay? É isso que ele está dizendo. Então, se tem o mesmo tamanho, vai ter a mesma direção e sentido, são vetores iguais. Só estão em lugares diferentes, estão transladados, a gente fala. Então, o vetor vermelho aqui é igual ao vetor roxo, vamos dizer. É isso que ele está dizendo. Então, vamos continuando aos algebrismos dele. Da mesma forma, como FP é igual a FE mais EP, FP, isso aqui, é igual a FE, ou seja, isso, mais isso. Então, note, ele está obtendo o vetor verde agora como a soma desses vetores rosas aqui. Ó. Desse e desse. Então, novamente, pelo mesmo esquema das somas de cabeça e rabinho, dá o verde. Uma vez que FE descer, bem, ele faz o mesmo para o vetor do outro lado, né? E daí ele soma tudo. Porque o que ele quer, lembremos, né? O que ele quer somar, pô, já estou sem a figura aqui, mas o que ele quer somar é o vetor AP, FP e CD. Ele quer somar esses dois aqui e esse ali de cima. Aí o que ele fez? Olha só a ideia dele para resolver algebricamente. Analiticamente a gente fala. Ele deixou todos os vetores que ele quer somar em termos das mesmas letras. Em termos de PC, CD e PD. Okay? Então, ele fez isso com todas essas lógicas aqui que eu estava te apresentando. Tá? Em vez de usar a letra A, por exemplo, ele só vai usar PD agora. Em vez de usar FP, ele só vai usar PC. E em vez de usar E e F, ele só vai usar PD. Então, depois que ele soma analiticamente os vetores que ele quer, ele vai fazendo substituições. Veja que isso, isso e isso é exatamente o que o enunciado deu. Ó, isso, isso e isso, respectivamente. Mas, durante toda essa explicação aqui, ele foi transformando esses vetores envolvendo as mesmas letras. PD, PC e por aí vai. Daí no final sobrou só PD e PD, tá vendo? Novamente, ele obteve aqui e aqui. Em outras palavras, ele mostrou o óbvio, né? Que num hexágono regular, essas medidas que vão do ponto até o centro têm o mesmo tamanho dos lados. Então isso aqui tem o mesmo tamanho disso. Então a hora que ele somou as coisas que eram necessárias ali, encontrou 2 PD, que é igual a D, ou seja, o tamanho todo. Então,
Ele fez algebricamente. O importante nesse momento é tu entender a estratégia dele. A estratégia dele foi escrever todos os vetores com as mesmas letras. Porque chega no fim, quando tu tem duas coisas iguais, x mais x é igual a 2x, entendeu? Foi isso que ele quis mostrar. Tu encontrou x mais x aqui. Ao encontrar x mais x, sabendo que é igual a 2x, e sabendo que AP é igual a PD, ele concluiu isso aqui no final. Tá? Então é isso. Agora, a gente pode refazer isso aí, se quiser. Mas eu acredito que seria melhor a gente aproveitar o resto da aula para outra coisa. Depois tu lê essa questão com a luz do que eu te expliquei. Ele tentou, que a estratégia dele foi reescrever todos os vetores para PD, para de alguma forma serem iguais a PD. Okay? Pode ser? Pode ser, essa daí ela parece mais fácil de entender. Sim, é sim. E de toda forma, vetorialmente, a gente fez lá no Conversão sem linha dentro dessa álgebra. Agora vamos para a próxima questão. Essa aqui é legal. A questão 4. Prove que, né, prove a coisa mais óbvia do mundo. Que x mais x é igual a 2x. A gente faz isso o tempo todo na escola e nunca prova. E a gente vai ter que provar. Qual faculdade tu faz? Ciências Naturais e Matemática. É interdisciplinar essa faculdade que eu faço. Certo. Como tu faz matemática, como em qualquer engenharia ou matéria de exatas, tu vai ter que fazer uma matéria chamada álgebra linear. Ela vem depois dessa. Essa matéria ela é bem abstrata. Ela envolve um monte de cálculo que parece óbvio, mas não é. Isso aqui é um exemplo de questão de álgebra linear, que está no contexto de geometria analítica. Então ele quer que tu prove que a soma dessas duas coisas é duas vezes uma delas. Né? Isso é óbvio, a gente aprende lá na matemática isso sem prova, né? O professor só fala e pronto. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que provar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Tá bom? Então, primeiro vamos escrever o lado esquerdo. Antes de mais nada, a gente tem que definir o que é V. V é um vetor. Como é um vetor com essa setinha, ele a princípio é um vetor de 3 dimensões. Vetores que têm mais dimensões, eles não têm setinhas. Então, eu vou escrever que ele é igual a um x1, x2 e x3. Ou, se tu quiser, pode escrever como x, y, z. Tá bom? Isso é o V. Se você multiplicar um 2 fora, você vai ter um 2 que multiplica isso tudo. Certo? Pela regra da distributiva da matemática, esse 2 tem que multiplicar, na verdade, todos os termos. Senão tu não vai ter o dobro do módulo, né, na prática. Então vai ficar 2x, 2y, 2z. Ok? Nada demais até aqui. Então a nossa primeiro desenvolvimento está feito. Agora vamos para o segundo desenvolvimento. Vamos mostrar o lado direito. Bem, eu já defini o que é V lá em cima, x, y e z. Note que aqui não tem desenho, não tem nada, tá? É só álgebra, que eu dei no começo. Então, como V são essas coisas, eu posso somá-las. Ok? Eu posso notar também que se eu tenho uma coisa e uma coisa igual, é duas vezes, né? Posso escrever como duas vezes isso aqui. E na prática, duas vezes isso aqui, tal qual no outro problema, 2x, 2y, 2z. Então, eu percebo o seguinte, vamos dizer assim, o que está aqui em vermelho, vou usar em vermelho agora? Não. É igual ao que está aqui em azul, perceba. Não é mesmo?
que é vermelha, igual que é azul. Suas respectivas caixinhas aqui. Eu posso até copiar ele. Tudo ficou azul, né? Tava vermelho aqui embaixo, lembra? Vou de vermelho. Note que isso aqui os lados direitos são iguais. E percebam que eu fiz esses lados. Aí que está o grande lance. Eu sei que o que eu fiz parece muito confuso. Tanto é que eu passava muito mal com essa matéria. Eu que sou físico, nunca tive uma visão tão abstrata como o que a matemática terá que ter. Mas perceba que essas caixas pretas aqui, elas foram feitas distintamente. Elas foram feitas separadamente. E separadamente eu encontrei a mesma resposta. Para esse 2V aqui, né, o lado esquerdo, no caso, eu encontrei isso. Multiplicando 2 no que eu defini que era V. E, quando eu somei V com V, eu também encontrei isso. Somando duas coisas. E eu chego nessa situação aqui, onde eu tenho que os lados direitos, azul e vermelho, são iguais. Bem, na matemática, por comparação, a gente pode dizer o seguinte: se os lados direitos são iguais, os lados esquerdos também são. Então eu provo que 2V é igual a V mais V. Beleza? Entendeu? Ou tem alguma dúvida em algum passo? Não, essa daí eu entendi, de boa. De boa, né? Então, ó, eu vou te dizer, tudo bem, aqui no contexto até é de boa, porque a gente vê os vetores e tal, as coordenadas. Mas, quando chegar em álgebra linear, eu recomendo que você dê uma boa estudada nisso, porque é um assunto bem safadinho. A gente acha que está entendendo, no fim, tá? Eu nem sei se essa disciplina vai estar no meu curso, porque, assim, a gente, como é o curso interdisciplinar, só vê mais essas disciplinas da específica de uma forma mais pegada do quinto para o sexto semestre, né? Tipo, essa daí é a primeira da específica que eu estou pagando. As outras eram mais que fazia parte da licenciatura mesmo. Questão de ensino, essas coisas, né? Porque pessoas que pagam tipo, as ciências também, as disciplinas de ciências, eles também pagam alguns da matemática. Aí essa daí de geometria já faz parte da específica de quem pretende ir para matemática. Entendi. Mas eu acho que não tem como sair de um curso de matemática, seja licenciatura ou bacharel, sem fazer álgebra linear. Com certeza você vai ter que fazer. Bem, quando chegar lá, tu me pede ajuda. Optativa para gente. Uhum. A próxima, que é a que eu mais tive dúvida. A saída das alturas de um triângulo? Espera aí, me mostra qual é essa daí. Essa é a 7. É uma que ele fez uma resolução bem mais extensa. Um textão, né? Ele escreveu um textão. A resolução foi maior. Uhum. Sim, é a 7. Deixa eu procurar aqui. Isso, essa daí mesmo. 7. Bem, para resolver a 7, tu tem que ter uma coisa em mente, né? Tu tem que saber o que é uma altura de um triângulo e também saber o que é uma bissetriz. Okay? Você tem ideia do que seja uma altura, uma bissetriz? Sim. Ok, a altura, né, tem sempre a ver com você, né, sair de um vértice até a base do triângulo, qualquer uma das três bases, e chegando nela ortogonalmente. E a bissetriz, ela é aquela reta que corta o ângulo no meio. Beleza? Sim. Então, é isso. Então, é isso que você tem que ter em mente. O problema é que fazer esse tipo de conta envolve muita lógica, né? Muitas coisas assim chatas, né? Por isso que a resolução do professor foi bem longa. E, portanto, eu acho que eu vou explicar em cima da explicação dele, tá? Senão não vai dar para ver todas. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para a gente ver a explicação dele. Só um segundo. Janela. Isso, janela. Beleza. Então tá aqui. Bem, vamos ver esse primeiro desenho que ele fez. Vamos pensar só no triângulo aqui do meio. Esse triângulo aqui do meio, note, ele foi desenhado nele as alturas, ok? Tenho certeza que foi desenhado as alturas, porque não está aparecendo nenhuma indicação de eu cortei o ângulo no meio e tal.
e me parece muito claramente que essas retinhas no meio do triângulo estão encontrando os lados ortogonalmente. Beleza. E, bem, até no primeiro momento eu não entendi porque ele desenhou isso dentro de outro triângulo, mas vamos lá. Inicialmente, tracemos pelos vértices A, B e C retas paralelas aos lados BC. Ó, os vértices A, B e C, ou seja, ele está falando sobre a construção desse triângulo externo. Ok? Então, a gente tem aqui o vértice A, do triângulo interno, e note que o lado PN, aqui em cima, é paralelo ao lado BC. Okay? Paralelo, ele tem a mesma angulação. Esse lado aqui, PM, é paralelo ao AC e assim sucessivamente. Né? Paralelo a ele. Termina esse novo triângulo. Já sabemos que as três mediatrizes de um triângulo se intersectam em seu circuncentro. Bem, isso é uma definição. Mediatriz também tem a ver com uma reta que passa ortogonalmente, né, no triângulo, tal qual a altura, só que ela não sai de um vértice, né? E, bem, onde elas se encontram a gente chama de circuncentro. Só isso. Além disso, não é difícil ver que A, B e C são pontos médios dos segmentos NP, MP e CN, respectivamente. Pois PAB... Bem, por que eles são? Né? Primeiro, por um motivo bem claro. Né? O cara que fez esse problema, o professor, ele quer que essas retinhas que estão aqui sejam as mediatrizes. A mediatriz ela é como a altura, pois ela chega ortogonalmente nos lados, mas ela também é como a mediana, pois esse ponto onde ela alcança a base é o ponto médio do lado. Aqui não parece que está muito no meio o ponto A, né? Mas é o que o professor quis fazer, né? Esses são pontos médios. Então, como essas retas estão chegando ortogonalmente nesses pontos médios, nós estamos falando de mediatrizes. Não são medianas porque elas não encontram o vértice, né? Note que o ponto D não é o vértice M. Se fosse, nós teríamos uma mediana. Beleza. Não, né? São muitas definições que tem que estar bem clara na tua cabeça, tá bom? Que é mediana, mediatriz, etc. Beleza. Respectivamente, pois, PABC, NABC e ABMC são paralelogramos. Paralelogramos são quadriláteros que têm 4 lados paralelos, mas não necessariamente de tamanhos iguais. Né? Vamos notar aqui o PABC. Aqui. PABC. PABC. Então é esse paralelogramo aqui, ó. Tá, aqui tem um lado paralelo, a outro paralelo. Eles são paralelos por definição. E A também paralelo a BC aqui embaixo. Então, são paralelogramos, beleza, realmente são. Tracemos as mediatrizes dos segmentos MP, MN e PN. Vamos ver os segmentos MP, MN e PN. Vamos primeiro ver o MP. MP, está aqui. Mediatriz. Reta que passa pelo ponto médio, com ângulo de 90 graus. Então, a mediatriz é justamente essa reta BE. Tudo bem até aí ou tu tá com alguma dúvida? Tu tinha falado antes que esse segmento A, essa reta que passa no meio, a altura, eu não entendi bem essa parte que tu falou que era o ponto médio. São essas que estão no triângulo do meio? O A é o ponto médio do triângulozão, dessa base do triângulozão aqui. Ah, o ponto médio dessa base de cima. Isso, exatamente. Para o triângulo pequeno, o A é simplesmente o vértice, né? Dos vértices aqui. Isso, pronto, beleza. Eu confundi só essa parte. Isso, beleza. Então, veja, como... Aí que está o grande lance, né? Como o A é um ponto médio, nas definições anteriores, e essa reta aqui está encontrando esse ponto médio ortogonalmente, então a gente pode chamar essa reta para o triângulo grandão de mediatriz. Ela é a mediatriz do triângulo grandão. Para o triângulo pequeno, essa reta vai ser a altura.
Ele não falou sobre isso ainda, mas eu te garanto que vai ser. Mas vamos lá. Só um spoiler aqui do resto da questão. Agora, vamos lá. Tracemos as mediatrizes dos segmentos MP, que são justamente essas que eu estou falando, que por sinal estão aqui dentro do triângulozinho, que irão se intersectar no ponto H. Então, elas se interseccionam aqui no meio. Por outro lado, as mediatrizes do triângulozão, MMP, são as alturas do triângulo ABC, como eu havia dito. Por que elas são as alturas? Novamente, porque elas passam pelo vértice e encontram a base em 90 graus. Note, o A não é o vértice do triângulo pequeno? É o vértice do triângulo pequeno, tal qual o B também é e o C também é. A reta AD, que por definição é a mediatriz, uma das mediatrizes, na verdade, do triângulo grande, como ela está passando por um vértice do triângulo pequeno e encontrando a base em 90 graus, como é que eu sei que é 90 graus aqui embaixo? Porque é 90 graus aqui em cima. E a reta PN e BC são paralelas. Então, se elas são paralelas, essa reta causa o mesmo ângulo tanto em cima quanto embaixo, ou seja, 90 graus. É 90 graus aqui em cima porque é a mediatriz. Foi o que ele falou. Tracemos as mediatrizes. Então, isso aqui, com certeza, é a mediatriz do triângulo grandão. E como esse lado é paralelo a esse do triângulo grandão, então aqui ele chega com 90 graus. Se aqui ele chega com 90 graus e sai de um vértice, estamos falando de uma altura. Então, a D é uma altura do triângulo pequeno. E análogo para os outros lados. Portanto, provamos que as três alturas do triângulo ABC se intersectam em um mesmo ponto. Isso é um fato, né? E o nome disso se chama ortocentro. Esse ponto onde as alturas se encontram se chama ortocentro. Tá? Agora, considere o triângulo ABC a seguir. Bem, tá falando de outro triângulo? Não lembro se tinha duas perguntas. Ah, tá. Agora ele vai provar, ele quer com bissetrizes, tá? A primeira pergunta estava falando de alturas. E agora é uma pergunta sobre bissetrizes. O ponto de encontro de bissetriz se chama incentro, até por isso que o professor chamou de I. Então esse ponto existe, ele é bem conhecido na matemática. Agora a gente só quer provar como obtém ele, tá? É um outro problema, já não é o problema lá de cima, é outra coisa. Vamos lá o que o professor fez. Se tiver qualquer dúvida, me para que eu te explico, tá? Não precisa se preocupar. Vou conseguir, né? Porque a questão é que ela é meio confusa, não é que ela é difícil, mas está meio confusa, está um negócio muita reta, muita coisa. Beleza. Considere o triângulo ABC a seguir com AM e BR as bissetrizes do ângulo AB. Então ele está definindo. Nós temos um triângulo e AM e BR são bissetrizes. AM é essa reta aqui, BR é essa. Então, apesar de estar muito mal desenhado aqui, ó, essa reta BR está dividindo esse ângulo do vértice B ao meio. E aqui é a mesma coisa. A reta M divide ao meio. E, bem, por hora é isso. Então, ninguém falou sobre esse de baixo aqui ainda. Então, a gente nota que, antes de qualquer coisa, né, que a reta AM e a reta BR realmente se encontram num ponto. Toda reta que não é paralela à outra se encontra num ponto. Agora, a grande questão é, a terceira reta, ou seja, a terceira bissetriz, vai se encontrar no mesmo ponto? Essa é a grande pergunta. Porque não é evidente isso. Essa coisa poderia estar virada para o outro lado e passar em outro campo, nada a ver. Assim. Cortar aqui e a outra bissetriz cortar aqui em cima. Mas se nós estamos falando de bissetriz, é um fato. As três se encontram sempre no mesmo ponto. Agora vamos ver por quê. Veja que as semirretas AM e BR formam com o ângulo AB ângulos cuja soma, metade deles é menor que 180 e terão que encontrar-se. Né? Então, as semirretas AM e BR, essas bissetrizes, formam com os ângulos AB, ou seja, esse ângulo aqui e esse, ângulos cuja soma é menor que 180, ou seja, esses ângulozinhos aqui, ó, aqui, por exemplo, esses ângulos pequenos aqui, os ângulos menorzinhos aqui, ó, né?
Então, esses ângulos vão dar menos que 180. Bem, é um fato, né? Todos esses triângulos internos aqui que estão aparecendo, eles são criados com metade dos ângulos do triângulo grande. Esse aqui também tem um triângulo que foi criado agora aqui. Esse triângulo que está dentro da minha caixa. Eu queria poder desenhar em cima, mas é que eu estou no PDF, né? Não dá para desenhar. Acho que vou jogar no Paint. Vou jogar lá no Paint. Só um segundinho, tá? Ó. Esses ângulos que ele está falando aqui, e somam menos que 180, é esse, falando desse triângulo grande, e esse, falando desse triângulo pequenininho aqui. Esses triângulos internos ao triângulo original. Então, bem, esses ângulos somados têm que dar menos que 180, obviamente, porque, né, 3 ângulos somam 180 dentro de um triângulo. Beleza, então nada demais até aí. Seja aí o ponto de interseção. Como I pertence à bissetriz AM, temos que IF é igual a IE. Bissetriz AM. IF é igual a IE. Então, IF, esse tamanho aqui, é igual a IE. Novamente, está mal desenhado, mas a gente sabe que são iguais, porque a gente está falando de triângulos congruentes. Como é que eu sei que os triângulos são congruentes? Mesmos ângulos e mesmos lados, né? A gente está falando de lados iguais aqui. Isso aqui, ó, tem um lado igual dos dois. Então a gente tem um triângulo congruente. É aquela regra da congruência de triângulo. Então, se os triângulos são congruentes, tu pode afirmar que todos os lados são iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse, apesar de estar mal desenhado. Ele já desenhou mal justamente para vocês usarem da lógica, não do visual, entendeu? Bem, pelo menos eu faria isso. Ou pelo menos daria essa desculpa. Além disso, como I pertence à bissetriz BR, temos IE igual a ID. Mesma coisa para o outro lado aqui. Mesma coisa. Novamente, congruência de triângulos, tá? Aqui tu tem que saber aquelas regrinhas lá do lado, ângulo, lado, sabe? Lado, ângulo oposto. Sim, eu lembro. E ângulo, lado, ângulo, um negócio assim. Então tu verifica isso lá, não pelo desenho, mas sim pela construção, né? Então, bem, a gente conclui então que o IF é igual a ID, que são coisas que estão em lados bem distintos um do outro, né? IF, deixa eu de azul aqui. Essas alturinhas aqui são iguais, afinal de contas, eventualmente com isso que a gente estava conversando, a gente nota que esses dois triângulos aqui são congruentes. Então, I pertence à bissetriz CS. Agora eu acho que ele... Bem, ele foi meio... Ele não explicou muito o porquê disso aí não, mas ele poderia ter dito, né? O motivo é o seguinte. Os ângulos das bissetrizes são os ângulos que aparecem dentro de todos esses triângulos também. Essa é a questão. Esse ângulo vermelho é o ângulo que aparece aqui. E por aí vai. Todos esses ângulos aqui, eles fazem parte dos triângulos associados às bissetrizes, né? Esses triângulos internos. Então, é basicamente por isso que, já que esses triângulos se conectam, não tem como essa reta não estar passando também no mesmo ponto. Senão tu não ia estar fechando 180 graus para todos os triângulos, entende? É basicamente isso que ele quer dizer, mas que ele não explicou com as palavras dele. Né? Aqui tem que dar 180, aqui todos. Né? E se não fosse o caso,
Essa reta poderia estar para um outro lado qualquer aqui, mas já que todos esses triângulos são formados pelos mesmos ângulos, aqui tem um valor específico que causa essa bissetriz. É justamente os ângulos do próprio triângulo interno. Ok? Então é isso, sabe? Então, o professor ele pegou umas questões assim bem longas e complexas e ele não explicou o suficiente até. Sabe? Por mais que tu ache que essa explicação aqui está longa, está faltando detalhes. Está faltando afirmar algumas coisas sobre o valor de cada um dos ângulos, né, basicamente. Mas é isso, eu acredito que deu para, pelo menos, dar uma boa revisão aí do que realmente precisa. E assim, eu não sei qual material eles deram aí para vocês, mas eu tenho um monte de apostila de geometria que pode te ajudar. Daí agora eu vou, além de te mandar tudo que a gente fez juntos, e o vídeo da aula, eu vou também te mandar umas apostilas, tá bom? Elas explicam bem essas questões Tá como ótimo. essa, tá? Vai ser bem legal. E é isso. Quando tu, eu não sei quando tu vai ter prova, ou se tu vai ter mais alguma coisa aí, mas se tu precisar tirar alguma dúvida rápida, pelo WhatsApp eu posso te responder também, tá? É de graça mesmo, entendeu? Tá bom, pois qualquer dúvida eu entro em contato, viu? Eu vou rever a gravação todinha, vou revisar Aham. e vai Beleza. dar certo. Vai sim. Precisar, novamente. Eu te ajudo mesmo de graça, eu te mando essa mensagenzinha. Vai te dar um apoio aí quando precisar, beleza? Já tô mandando aqui as coisas no WhatsApp. É isso. A hora que eu postar no YouTube, eu te mando o link já, tá bom? Tá bem. Então tá bom. No caso, a gravação, você me manda por onde? Pelo YouTube. Mas se tu quiser, eu deixo no privado lá pra só tu ver. Manda para mim no WhatsApp ou no meu e-mail, porque eu queria ela logo, que seria para hoje. Sim, sim. Quando sair o vídeo aqui, eu já posto ela no YouTube. Isso, tá bom. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Eu agradeço.